Olá, muito boa tarde. Entre os dias 26 e 30 deste mês de agosto decorre em Fátima a Semana Bíblica, um acontecimento anual que se insere num vasto programa de dinamização e de leitura e estudo da Bíblia, de que vos queremos falar neste programa. São para isso nossos convidados, o Frei Fernando Alverto, provincial dos Franciscanos Capuchinhos, e Frei Herculano Alves, biblista. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. De facto, no contexto da Semana Bíblica, que marca cada mês de agosto, não é? Ou cada verão, e Frei Fernando Alberto perguntava-lhe em que programa, em que projeto se insere esta Semana Bíblica, projeto esse dos Franciscanos Capuchinhos em torno da Bíblia. Pois bem, este programa da Semana Bíblica insere-se desde que iniciou há 40 vezes já que se realizaram semanas, não quer dizer há 40 anos, mas 40 semanas já foram realizadas, porque depois da primeira, em 1956, houve um tempo de interregno até se recomeçarem em 1979, e desde aí foram sempre feitas todos os anos, mais ou menos por esta altura, as Semanas Bíblicas. Inserem-se na opção que a província portuguesa dos Capuchinhos, em 1975, fez pela dinamização bíblica do povo de Deus. E a partir daí, esta foi de facto uma opção prioritária para o trabalho, para a vida apostólica dos irmãos capuchinhos em Portugal. Para além da Semana Bíblica, tem grupos bíblicos, encontros bíblicos, que outras iniciativas marcam o vosso ano? Sim, há muitas iniciativas bíblicas que se enquadram neste âmbito da Semana Bíblica. Poderíamos dizer que a Semana Bíblica é, digamos, o motor de todas elas, enquanto que desde há anos que marcam uma temática para todo o ano bíblico. Depois também essa temática é refletida em semanas bíblicas regionais, em várias conferências bíblicas aqui e ali, conforme a solicitação que nos é feita, e também nos grupos bíblicos que se formam depois de semanas bíblicas nas paróquias, e tudo a terminar no encerramento de uma festa da palavra dos grupos bíblicos e de há 4 anos para cá também da família Capuchinha, em Fátima, um encontro nacional que é uma verdadeira festa da palavra. E digamos que a Semana Bíblica é o arranque de toda esta atividade bíblica, que depois também marca um pouco a divulgação de temáticas, mesmo alguma edição da difusora, porque todas estas, desde a nona Semana Bíblica, que também os temas estudados na Semana Bíblica começaram a ser editados pela difusora bíblica, primeiro em livros separados da coleção de dinamização bíblica do povo de Deus, e depois também na revista bíblica Série Científica. De facto, um conjunto vasto de iniciativas, e a Semana Bíblica deste ano já iremos indicar o tema e o programa, mas gostava de perguntar ao Frei Herculano Alves que acredito que a sustentar todos estes projetos pastorais em torno da Bíblia está o seu estudo, nomeadamente da Bíblia em Portugal, de que o Frei Herculano Alves tem levado por diante diferentes projetos, como a publicação que aqui temos sobre a Bíblia em Portugal, uma série de volumes que vai levando por diante, não é? 6 volumes que acho importantes, porque recolhem um pouco da presença da Bíblia, da recepção da Bíblia em Portugal, nos diferentes âmbitos da cultura portuguesa durante mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. Há de facto uma Bíblia em Portugal? É possível falar de facto de um estudo da Bíblia em Portugal específico? O estudo da Bíblia em Portugal existe, já está a ser feito, a ser 2 volumes. O que é que o especifica? O específico é procurar na nossa cultura uma leitura bíblica, ou seja, investigar em que tipo de literatura, seja ela religiosa ou mesmo laica, a influência que a Bíblia teve, de facto, nessa literatura
e que deu uma alma e um espírito especial ao povo português. Mesmo antes de Portugal existir, a Bíblia já cá estava, como é natural, já havia cristãos, não é? E por isso, a partir da nacionalidade, também, naturalmente, essa cultura bíblica, sobretudo mediante os mosteiros, as ordens religiosas, as dioceses, as escolas catedrais, etc. Toda a Bíblia entrou na cultura assim, de uma maneira quase que por osmose, de uma maneira não digo subreptícia, mas de uma maneira que integra, de tal maneira que integra a própria cultura. A própria cultura tem sempre um espírito bíblico. E felizmente que temos muitos sinais na arte, enfim, Na literatura, arte, na literatura. que o documentam, não é? Sim, sem dúvida. Atualmente, os franciscanos capuchinhos têm aí também dão aí um grande contributo a esse estudo científico da Bíblia. O Frei Fernando Alberto falou da revista bíblica, série científica, mas há também uma série de publicações que vão levando por diante na difusora. Na difusora costuma nascer mais literatura de caráter pastoral, porque a literatura bíblica propriamente mais um bocadinho de divulgação científica, que eu diria divulgação científica, que não propriamente investigação científica, essa é de facto a publicação das Semanas Bíblicas Nacionais. Isso sim que é, diríamos, de caráter científico. De qualquer maneira, as outras publicações propriamente feitas por nós são publicações feitas em ordem mais à pastoral, porque, de facto, na nossa cultura portuguesa, a Bíblia ainda não entrou muito bem. Ou seja, as pessoas não têm os conhecimentos básicos suficientes para ler, para mastigar, para compreender uma literatura demasiado profunda, demasiado exegética, diríamos. E, portanto, vamos dando um bocadinho aquela literatura mais simples, de caráter pastoral, que o povo pode melhor beber e alimentar. Que cria mais proximidades com o texto da Bíblia, acredito. Exato, sem dúvida nenhuma, Ajuda essa leitura. É o caminho certo, pedagógico, para entrar na cultura portuguesa, que não é muito elevada. Não é? O trabalho em torno da Bíblia nesta semana e este ano, Frei Fernando, vai debruçar-se sobre os jovens, a Bíblia e a fé. Acontece por causa do Sínodo dos Bispos que está em curso sobre este tema? Sim, esta é uma realidade que desde há muito tempo as Semanas Bíblicas procuram ter em conta as temáticas que se vivem, seja a nível social, mundial, digamos, da sociedade civil em geral, ou então, muito especialmente, da Igreja Universal e, se for o caso, eventualmente também da Igreja Portuguesa. E, portanto, já há várias semanas bíblicas para cá que temos acompanhado um pouco todo este movimento eclesial à volta de alguns temas, e este ano também não fugimos a essa motivação, e por isso procuraremos falar dos jovens, da Bíblia e da fé. Haverá um pouco esta mistura entre a Bíblia e a vida, que é sempre a nossa preocupação no movimento bíblico, e, portanto, haverá temas mais ligados à Bíblia, a proposta de modelos bíblicos para os jovens, e também temas mais ligados à vida, e este ano particularmente à vida dos jovens, os seus problemas, o seu afastamento da Igreja, e assim tentar, de facto, que não só os jovens possam também aproximar-se da Palavra de Deus, mas também aqueles que têm este especial encargo de a levar a todos, se preocupem também em levar a Palavra de Deus e o Evangelho ao coração dos jovens. E se há pouco o Frei Herculano se lamentava de algum afastamento em relação à Bíblia, em Portugal acredito que no setor juvenil esse lamento ainda possa ser maior. Em princípio não devia ser, devido à catequese, que atualmente é mais bíblica. De facto, os jovens deviam ter maior conhecimento bíblico e maior interesse pela Bíblia. Infelizmente, parece que há uma espécie de separação entre a catequese que se recebe, de facto,
e depois a vivência do dia-a-dia dos jovens nas escolas. Tudo indica que as escolas não promovem propriamente a fé E é o objetivo das escolas? dos jovens e das crianças. Mas esse é o objetivo não é das esse escolas. o objetivo. Eu queria dizer que eu disse propriamente, queria dizer mais do que isso, não é? Não quero dizer mais também, não é? Mas, de qualquer maneira, parece que as escolas anulam um pouco aquilo que as famílias cristãs, naturalmente, e a catequese das paróquias pretende dar às crianças e aos jovens como alimento de fé cristã. Em todo caso, a identificação dessa situação, acredito que seja sobretudo um desafio para quem dinamiza o estudo da Bíblia e a sua leitura. Sem dúvida nenhuma. Esta dificuldade exige da nossa parte, da parte da Igreja, um esforço acrescido, um esforço maior e mais aprofundado. Sobretudo, eu diria, a nível de catequistas. Os catequistas deviam ser especialistas em catequese. Especialistas no sentido de conhecimentos e a nível no sentido vivencial da fé. Se não aparecer isso, os catequistas não conseguem converter, que é a palavra própria, os jovens e as crianças a Cristo. E não os conseguindo converter, depois pouco que aprendem, o pouco que veem e que ouvem, vai-se diluindo na cultura nada cristã, eu diria mesmo pagã, que é a cultura da rua, a cultura fora da igreja e dos sítios cristãos. Felizmente também encontramos, creio eu, alguns grupos e muitos jovens que vivem a cultura cristã no seu cotidiano, a partir daquilo que aprendem e que experimentam. Há um projeto mais que gostava que falássemos, este projeto itinerante de divulgação, de estudo e aprofundamento da Bíblia. Foi lançado mais recentemente esse projeto? Sim, foi lançado há precisamente um ano. Não diria que seja uma coisa assim totalmente nova, porque de facto desde 1975 em que os capuchinhos de Portugal fizeram essa opção prioritária pela divulgação da Palavra de Deus, já se constituiu uma equipa de dinamização bíblica que andou por aí, digamos, de forma itinerante por muitas terras de Portugal e também do estrangeiro. Agora, aqui a novidade seria de ser uma presença, mais do que uma equipa, seria uma presença de uma fraternidade franciscana que durante uma semana estaria como fraternidade de religiosos consagrados, franciscanos capuchinhos, numa terra, numa paróquia onde houvesse uma residência paroquial desocupada, porque sabemos que há muitas, pela carência do clero e em algumas zonas, portanto, vemos também que há essa carência grande sentida pela igreja local. E, de certo modo, oferecíamos a nossa presença como que mudávamos o convento para ali durante uma semana e seríamos uma presença, como diz o projeto, de missão evangelizadora itinerante, MEI, é assim a sigla. E o que é que faríamos? Antes de mais estávamos, porque no querer de São Francisco, o nosso apostolado de franciscanos é estar e ser, pela maneira como estamos, já um sermão do exemplo, digamos, mesmo sem dizer nada. Mas queremos também dizer alguma coisa às pessoas, achamos que temos alguma coisa a dizer-lhes, ajudar a estar com elas naquela semana, como que poderiam ter naquela semana uma oportunidade de celebrar mais assiduamente a sua fé, em termos de celebração da Eucaristia, de leitura orante da Palavra de Deus, e também, consoante a oportunidade, ali à volta, porque somos três, fazer algum trabalho de divulgação e formação bíblica. E o nosso objetivo, na linha da proposta do Papa, depois do ano da Misericórdia, que se fizessem todas as paróquias o domingo da Bíblia, seria também ajudar aquela comunidade local a celebrar esse domingo da Bíblia.
Acredito que já concretizaram esse projeto em algumas paróquias. Sim, ao longo do ano passado já tivemos 4 presenças. Todas elas não têm um programa único. Dialogamos, portanto, com os agentes locais para vermos o programa que é possível em cada lugar onde a nossa presença for solicitada. Portanto, não tem assim nada de muito organizado, porque preferimos responder precisamente aos desafios da comunidade local aonde somos chamados. Uma forma de divulgar o estudo e a leitura da Bíblia. Neste programa, em cada sexta-feira, também damos espaço a essa leitura e estudo da Bíblia. Vamos analisar daqui a pouco o Evangelho deste domingo. Antes, vamos ouvir este texto que se escuta neste domingo. Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: "Estas palavras são duras, quem pode escutá-las?" Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhes: "Isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente? O Espírito é que dá vida, a carne não serve de nada. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não acreditam." Na verdade, Jesus bem sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem era aquele que o havia de entregar. E acrescentou: "Por isso é que vos disse, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai." A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se e já não andavam com ele. Jesus disse aos 12: "Também vós quereis ir embora?" Respondeu-lhe Simão Pedro: "Para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus." O Evangelho deste domingo, aqui lido por Luís Miguel Sintra, e pedia-lhe, Frei Herculano Alves, um comentário a este texto. Este comentário não é nada fácil, no sentido em que lhe falta o contexto, ou seja, esta primeira observação que faz Jesus aos discípulos, que dizem que estas palavras são demasiado duras. Estas palavras duras são aquelas palavras que Jesus foi repetindo na parte anterior do discurso de João 6, um discurso em que ele diz que é o pão da vida. E, sobretudo, as palavras que ele pronuncia: "Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, viverá eternamente." Estas palavras foram duras para os judeus, que já se tinham afastado, e agora os discípulos, próprios discípulos de Jesus, que já o conheciam e sabiam quem ele era melhor que os judeus, os próprios discípulos também ficam escandalizados, ou seja, recusam aceitar aquela palavra, ou porque não a compreendem, ou porque a compreendem mal. No sentido que eles não conseguem perceber, de facto, o sentido profundo é que comer a carne e beber o sangue de Jesus é uma expressão quase que idiomática, que significa carne e sangue, significa a pessoa. Quem não comer a minha pessoa não tem a vida eterna. Quem a comer tem a vida eterna. Claro que há um significado nessa expressão. Então esta expressão significa pessoa. Carne e sangue é uma expressão que significa totalidade, o chamado merismo de totalidade. Então, nesse sentido, quem estiver em aliança, em intimidade perfeita com Jesus, esse tem a vida eterna. Porque a vida da pessoa está de tal maneira unida à vida do próprio Jesus, que tem a vida do próprio Jesus, que é a vida eterna. A vida eterna quer dizer a vida divina.
Não é uma vida que dura muitos anos, é mais a vida propriamente de Deus. E então esta vida eterna depende mais da fé. Por isso é que o texto fala do acreditar e repete mais que uma vez isso, não é? Quem não acredita, quem não adere a Jesus pela fé, esse não tem a vida eterna. Então comer a carne e comer o sangue, e beber o sangue, digo, é o Cristo total. É o Cristo que é a palavra e que é os sacramentos, diríamos hoje. Que é o Cristo também com o seu projeto de vida. Um projeto de vida consiste em dar. As outras leituras que estão aqui, a primeira e a segunda leitura, existem um bocadinho nisto, sobretudo na ideia de aliança. Porque este texto colocado no contexto das outras duas leituras é um texto que nos fala da aliança mais íntima possível do ser humano com Cristo. E não simplesmente com Deus, como dizia a primeira leitura de Josué 24. Então, esta aliança profunda é a comunhão de vida. A comunhão de vida como um serviço, como um dar a vida pelos outros. É Ou seja, esse desafio. Jesus dá-se para que nós o comamos. O verbo comer na Bíblia é muito importante. O comer é de alguma maneira aquela expressão, leva-nos àquela expressão que São Paulo diz, para mim viver é Cristo. Ou seja, a minha vida e a de Cristo são a mesma. E é esse desafio que é colocado aos discípulos que leva Jesus a perguntar: também vós quereis ir embora? É este desafio, porque é um desafio que é complicado, é difícil. Nem eles atingiriam certamente bem na altura a profundidade destas palavras, mas de facto esta é a máxima expressão da união a Deus possível. Comer Jesus, ou seja, viver numa intimidade tal com Ele, que é quase como o alimento que nós comemos no dia a dia faz parte do nosso próprio ser. Então, nesse sentido, é a máxima expressão da aliança, que é repetida nas duas leituras anteriores. A de Josué, um texto muito bonito, muito complicado também, e depois, naturalmente, aquela expressão da segunda leitura, que nos fala, sobretudo, da submissão ao outro, do dar-se ao outro. Ora, este dar-se ao outro, que na primeira leitura é dito servir a Deus, agora é servir os outros, como Cristo serviu a Igreja dando a vida por ela, então é neste serviço do dar-se, que está a vivência dessa aliança com Cristo. Porque este é o programa que ele fez. Ele veio ao mundo para se dar a nós. E foi o programa que apresentou, que provocou sempre algumas reações não tão entusiastas, e acredito que seja também o programa que provoca reações semelhantes a quem escuta hoje esta palavra. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, onde também deixámos estas pistas de interpretação da liturgia da palavra deste domingo. Muito obrigado e felicidades para o trabalho que desenvolvem. Mais logo, acompanhe a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde, boas férias se for o caso, bom fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.